Boa tarde, pessoal. O meu nome é Heloísa, eu sou assistente social e eu vou ser uma das professoras aqui do curso para a gente poder fazer umas discussões, tá, a respeito da infância e da adolescência em primeiro momento, tá? Eu tenho experiência como docente e eu sou especialista em pesquisa em saúde coletiva, especialista também em saúde coletiva e eu sou mestre em serviço social. Então, para aprobarem, tá? Eu vou ser a docente de vocês aí durante um tempo. E aí nós vamos ter alguns encontros, tá? Especificamente, né, nesse tema, né, da adolescência, violência e sociedade punitiva, nós vamos ter 3 encontros, tá? As aulas estão numeradas, tá? Teremos, né, encontros, né, e as aulas vão durar, né, aí entre, né, 15, 20, no máximo 30 minutos, tá? São temas densos, né, são textos muito encorpados, então que às vezes a gente vai precisar, né, ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu espero que a discussão ela seja produtiva para todos. Tá? Se eu olhar, né, para baixo, porque eu tô passando, né, os slides, tá bom? E aí eu espero, né, que a gente consiga aí, né, atingir os objetivos de vocês e que vocês tenham aí um ótimo estudo, tá bom? Então, nossa primeira aula, tá, vai ser sobre, né, uma de 3, né, adolescência, violência e sociedade punitiva. Só um minutinho. E aí, o texto, ela é da Costa, né? Ana Paula Mota Costa, Adolescência, Violência e Sociedade Punitiva. É a indicação da bibliografia que tá, né, na Revista Social Serviço Social e Sociedade, número 83, tá? E que aí eu fiz um fichamento para esses slides aqui. E tudo que nós formos discutir hoje, né, e nos próximos encontros, é baseado no que a autora nos traz do conteúdo. Então vocês vão perceber que os slides eles são um fichamento, então a maior parte das falas elas estão em aspas porque são trechos importantes que eu destaquei do texto da autora, tá bom? Então, para vocês entenderem melhor, tá, o que a autora quis dizer aí, né, com essa discussão que ela faz sobre adolescência, violência e sociedade punitiva, a gente tem aí, né, nesse texto que ela discute, qual que vai ser o foco, né, qual que é a grande questão que ela quis trazer pra gente com essa obra dela. O foco da discussão, ela quis dizer o quê, né, que a violência e a criminalidade, aqui são vítimas e protagonistas os jovens das periferias, porque, né, a violência e a criminalidade está diretamente ligada, né, a uma sociedade de classes, e aí com isso nós temos os nossos jovens, né, sendo vítimas dessa violência, dessa criminalidade. E aí, como que ela aborda isso, né? Que contexto que ela coloca esse jovem em situação de violência e de criminalidade? Ela vai inserir essa discussão no contexto da sociedade contemporânea, centrada onde? No consumo e na não produção. Né? Então, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade capitalista, é uma sociedade do consumo e não da produção. O que ela quis dizer com isso? Que nós somos consumidores nessa sociedade capitalista que é desigual. Não é uma sociedade de produção no momento em que você tem, né, a riqueza socialmente produzida. A gente tem uma relação de quê? Uma relação de dicotomia entre capital e trabalho e uma relação de exploração e de dominação. Por isso que ela não é uma sociedade de produção. E aí, qual que é o papel do Estado nisso tudo, né? O Estado, ele desloca a sua função de bem-estar social para uma de segurança penal. Né? Então, na ausência ou na ineficiência das políticas públicas, é necessário tratar, então, a violência e a criminalidade não como fenômeno social, mas como questão de polícia.
né? Por isso a segurança penal. E aí a gente acaba, né, tendo o que de pano de fundo, né? Essa desigualdade exacerbada e que vai colocar esse jovem, né? Muitas vezes, né, ele protagoniza sim, né, essa violência, essa criminalidade, mas ao mesmo tempo ele é vítima dela, porque vivemos em uma sociedade em que as políticas públicas, o indivíduo, enquanto aquele portador de direitos essenciais, ele não consegue, ele não tem lugar nessa sociedade, tá? E aí, consequentemente, né, se eu tenho um Estado que não tem, né, o viés do bem-estar, né, sociedade brasileira, inclusive, a gente não pode nem considerar que a gente teve um estado de bem-estar social, né, aí acaba fazendo o quê, né, responsabilizando, né, as mazelas trazidas pela violência e para a criminalidade sobre o bojo individual privado. O indivíduo, ele é o responsável por querer ou não vivenciar essa violência e criminalidade, e não o Estado, que ele é deficitário em suas políticas públicas. E aí, né, a autora vem nos colocando, né, que a sociedade contemporânea, né, e a criminalização da pobreza, porque tem também um pano de fundo de qual ator que vai ser, né, o protagonista aí dessa vivência da criminalidade e da violência, né? Então não é todas as classes, né? É uma classe, especificamente a classe pobre, né? É o extrato da população que ela é apartada aí dos seus direitos fundamentais. Então ela vem trazendo para nós, né, essa discussão da sociedade contemporânea e a criminalização da pobreza. Então ela vem dizendo o seguinte, que, né, na pós-modernidade, a agudização das desigualdades sociais se entrelaça com a individualização, né? Não é a questão, né, do que o indivíduo ele não tem acesso, é o indivíduo que ele né, livre no mercado, né, nós estamos falando de sociedade capitalista e consumista, então ele vai colocar, né, dizendo o quê? Que o indivíduo é que ele tem um livre acesso, né, igualdade de condições, então que sim, né, existe uma sociedade que tem, né, o fator da criminalidade, da violência, é uma questão individual, o próprio indivíduo promove essa condição e não as desigualdades que são desencadeadas pelo conflito capital-trabalho. Tá? Então, por isso que, né, as desigualdades sociais elas se entrelaçam com a individualização e os graves problemas do sistema e as crises sociais são transformados e compreendidos como o quê? Fracasso pessoal, enquanto crise individual e não uma crise estrutural, que é quando você tem a ausência do Estado nessa ação protetiva enquanto garantia aí dos direitos fundamentais. E observa-se um processo, né, de diminuição do Estado social e ampliação do que? Do Estado penal, né? Porque o Estado ele não vai garantir, né, em suas políticas, né, que as necessidades básicas do cidadão como um todo seja, né, atendida, e aí ele vai deixar o quê? Né, que o Estado penal ele assuma, então é o controle dessa criminalidade através de caso de polícia, sendo que qual que é a classe que vai ser vista como classe perigosa? A classe perigosa vai ser a classe pobre, né, que é aquela que não tem lugar no mundo, mas como, né, o produto da criminalidade, da violência, ele está sendo estabelecido enquanto algo individual, o indivíduo que tem escolhas, né, se ele vai ser ou não, né, o agente provocador dessa violência, dessa criminalidade, então a polícia, né, o Estado penal, repressivo, ele está aí para quê? Para conter, para dar uma segurança para, né, a sociedade, né? E a sociedade quem? Vai atender os interesses da classe dominante que quer se sentir segura. Quando, na verdade, a gente sabe que o fenômeno da criminalidade e da violência, ela atinge todas as classes, né? E ela não é um querer individual, mas é algo que é intrínseco à sociedade de classes. E aí, consequentemente, se o Estado é um Estado penal, ele tem a tendência de quê? Né?
de crescimento das populações carcerárias. E a maior parte dessa população que vai ser encarcerada, né, seja ela o adulto ou seja o adolescente, que nós vamos falar depois, ele vem do substrato das camadas mais empobrecidas da sociedade, tá? E aí ela vem também dizendo, né, que essa tendência aparece em países com grandes desigualdades sociais e diferenças de condições de vida, né, dessa população, e traz também, né, essa visibilidade para o Brasil, né, que a gente tem o que no Brasil, né? Não tem instituições democráticas capazes de amortecer os efeitos das mudanças no mundo do trabalho, né? Porque a gente sabe que é excludente esse mundo do trabalho, não tem lugar para todos, né? E por ele fato também do Brasil não ter tido efetivamente um estado de bem-estar social. Isso tudo então fragiliza, né, o atender, né, os indivíduos em sociedade em suas necessidades básicas. E aí ela vai colocando, né, que a vulnerabilidade das massas e a exclusão social de grupos específicos, né, porque lembra que vocês vão perceber que ela está falando exatamente que a corda, né, ela arrebenta para o lado mais fraco, então vai ser, né, pelos substratos da população que vive em situação de pobreza. Então, por isso, os grupos específicos, né, são resultado da degradação progressiva das proteções ligadas ao mundo do trabalho. Então, ela mesmo fala, né, a vulnerabilidade ela não é individual, né, apesar de que o discurso, né, hegemônico seja esse. Mas porque não há ações protetivas, né, para essa degradação aí que a gente tem tido, né, com essa dicotomia cada vez mais acirrada entre capital e trabalho. E aí o Estado moderno clássico, né, que ele deveria, né, que ele tinha, né, a tarefa de estabelecimento da ordem, né, por meio do quê? Da disciplina, né? Então é o Estado penal que vai dar essa sensação de segurança para a sociedade, para que, né, os substratos que podem, né, consumir ou que têm mais oportunidades possam ficar tranquilos, enquanto aqueles que vão ser considerados classes perigosas, elas vão ser, né, contidas. E aí, para isso, né, há o aparelho repressor do Estado. E aí os mecanismos de poder, né, dirigem-se àqueles indivíduos considerados como anormais, são os indivíduos desviantes, aqueles que por escolha, né, lembra que a questão individual, ele está nessa situação e ele promove essa violência, essa criminalidade, então ele é considerado anormal, desviante, irregular, né? Inclusive outras autoras que a gente vai trabalhar depois, elas também têm essa mesma linha de raciocínio. E a delinquência, que aí é o jovem entendido como delinquente, né, constitui-se como indisciplina as expectativas da sociedade disciplinar, né? Então é como se a sociedade fosse perfeita, aquele indivíduo que é desviante, ele promove a violência e a criminalidade, ele precisa ser contido. E a sociedade atual, né, tem os traços o quê? De exclusão. Ela impõe regra, a exclusão é o desfecho de procedimentos oficiais que justificam e passam a ter legitimidade, né, e são reconhecidos, né? Então, a exclusão que é pertinente a essa sociedade de classe, e trata-se então, né, de uma sociedade centrada no consumo e não na produção, e ao contrário do processo produtivo, a atividade de consumir é meramente individual, então eu tenho que buscar meios para que eu possa consumir, né? No entanto, também, né, o consumo coloca os indivíduos em campos opostos, porque existem aqueles que vão poder consumir e aqueles que estão alijados, né, de todos os seus direitos fundamentais, desde alimentar, desde trabalhar, desde estudar, mas eu tenho que correr atrás, porque eu preciso consumir, porque a minha sociedade não é uma sociedade de bem-estar social, é uma sociedade consumista, né? O Estado ele se retira cada vez mais e deixa quem, né? A gente vai ter essa discussão depois, né? Terceiro setor, né? Deixa outras instâncias, né, oferecer produtos. Então, por exemplo, para que eu vou, né, fortalecer o SUS enquanto política pública de saúde se eu posso incrementar o mercado de planos de saúde? Para que eu vou, né, fomentar uma previdência social, né, mais protetiva? Eu posso, né, deixar que a previdência privada ela seja ofertada enquanto serviço. E aí o cidadão ele tem que buscar meios para ele ter esse acesso, né? Porque senão ele vai ser considerado quem? Um indivíduo desviante, perigoso, possível ameaça para a criminalidade e para a violência. E aí o padrão estabelecido de consumo é o fim a ser alcançado.
como uma tarefa individual. Assim, os fins justificam os meios e amplia-se o espaço para a criminalidade crescente. Por quê? Ele tem que buscar os meios. Se ele não tem, ele vai para onde? Ele vai para a criminalidade. A criminalidade representa o que na sociedade? Um desvio. Então, e eu estou com medo, né? Eu enquanto cidadã, estou com medo. Então, eu preciso que o aparato repressivo do Estado contenha esse contingente para que o restante da sociedade que pode consumir consiga viver com tranquilidade. E aí a autora vem dizendo também, né, que a criminalidade é o próprio produto inevitável da sociedade de consumidores. Então, tá vendo? Ela fala que não é o que? Individual, apesar do discurso hegemônico ser esse. Então, a criminalidade vai ser produto dessa sociedade de consumistas, por quê? Porque, lembra que são campos opostos? Então, tem aquele que pode consumir, né, satisfazer os desejos, e tem aquele que não vai conseguir. E aquele que não vai conseguir, ele tem que ter, né, outras, né, ferramentas para poder fazer esse consumo. Então, se ele vai enveredar pelo mundo do crime, pode até ser uma estratégia. Então, essa criminalidade, ela jamais vai ser produto individual porque eu quis, mas sim porque a sociedade de consumo leva a essa criminalidade. Por isso que a autora fala que é um produto dela. E quanto mais elevada a busca do consumidor, mais eficaz será a sedução do mercado, que ele vai apresentando, né, cada vez mais políticas e deixando então o Estado só conduzindo, né, aquilo que não é possível o mercado ofertar, o que não vai ser interessante para o mercado ofertar. E mais segura e próspera será a sociedade de consumidores. Todavia, será maior o hiato, né, o distanciamento, entre aqueles que desejam e os que podem, de fato, satisfazer os desejos. Porque, apesar de ser uma sociedade consumista, nem todos vão ter o mesmo poder de consumir nesse mercado. E nesse quadro, as regras do jogo de convivência também são ditadas pelo consumo, né? Em sociedade capitalista, né, as relações aí, né, elas são permeadas por isso, pelo consumo, né? E aí ela cita Castelo, né, que aponta que a gente, então, como tem esse hiato, essa dicotomia, a gente tem os sobrantes, que são as pessoas normais, mas que são inválidas pela conjuntura, né, que se caracteriza pelas novas exigências de competitividade e concorrência na sociedade onde não há lugar para todos. Então, se a gente for olhar hoje, o mercado de trabalho não tem lugar para todos, né? As escolas não têm lugar para todos, as próprias políticas não têm lugar para todos. Então, você tem aí os sobrantes, né, que a gente poderia chamar aí, né, há um tempo atrás, de exército industrial de reserva, né, o lumpen proletariado. E aí as classes perigosas são assim definidas como as classes criminosas, né? E deste modo as prisões agora fazem as vezes, né, dessas instituições, né, de bem-estar que ela chama ali de definhantes, né? Bom, se eu tenho então, né, um contingente populacional de sobrantes, né, que vão fazer de tudo para poder ter esse padrão de consumo, então elas são classes perigosas e que vão ser equiparadas a criminosas e que então o aparato repressor do Estado, a partir do Estado penal, vai ter que fazer as vezes aí das instituições que deveriam ser instituições de bem-estar social. E cada vez mais, né, ser pobre, lembra que a gente falou que tem um recorte aí de classe, né, nessa questão da discussão da violência e da criminalidade. Ser pobre é encarado como crime, empobrecer como produto de predisposições e intenções criminosas, como se todo pobre fosse perigoso e fosse desencadear essa sociedade e que é permeada aí, né, pela violência e pela criminalidade. E aí os pobres, né, em vez de fazer jus aos cuidados de assistência, merecem o quê? A condenação, merecem ser ali, né, os estigmas, né, é perigoso, é fator de risco, então eu preciso conter esse povo para que eu possa ter tranquilidade aí nas minhas relações mercantis aí na sociedade capitalista. Então os comportamentos como o abuso de álcool, jogos de azar, drogas, né, vadiagem, né, dependendo de quem pratica, são objetos de criminalização, né, e não, né, um esgotamento, né, sócio-psíquico, né, que o indivíduo em sociedade ele pode estar sujeito, né. Aqui é tido como um fator que vai levar à criminalidade e à violência. E aí a autora vem trazendo para nós, né, a violência e a sociedade punitiva, porque assim, eu tenho uma sociedade capitalista permeada em classes, e nessa sociedade capitalista eu tenho um Estado que ele não é forte para o social, ele é forte para o capital, dando espaço, né, para uma relação de consumo,
E eu preciso, então, nessa relação de consumo, se nem todos podem satisfazer suas necessidades básicas, né, através do consumo, e se eu tenho, então, né, um problema, né, um obstáculo a essa relação livre do comércio, que é a criminalidade e a violência, eu preciso ter uma sociedade punitiva, repressora, penal, criminal, né, e policial, para que eu possa, então, fazer com que a sociedade fique tranquila e essa relação, né, de um Estado forte para o capital, mercado sendo imbuído aí de oferecer serviços e bens, né, e eu ficar só com o lado econômico enquanto Estado, eu preciso ter uma sociedade punitiva. E aí a autora vem dizendo para nós como que vai ser isso, tá? Então ela vem colocando que vivemos em uma sociedade onde a violência faz parte da vida cotidiana dos indivíduos, acontece em todos os segmentos sociais, né? Apesar de que, né, a gente vai perceber que a sociedade é punitiva mais para o pobre do que para qualquer outra classe, né? E acontece, né, então, em todos os segmentos sociais e está em todas as instituições, como a família, o trabalho, a escola, poder político, na justiça, na igreja, né? Está implícita nas relações entre as pessoas, né? As relações sociais. E é um fenômeno complexo, você não pode simplesmente explicar a violência e criminalidade a partir de um único foco, né? Ou a partir de um único indivíduo, né? Ou classe de indivíduos que vai promover isso, né? A violência possui diferentes acepções para grupos sociais diferentes, né? Então, assim, a violência, ela enquanto fenômeno, ela vai ser vivenciada de uma forma por uma classe mais abastada e de outra forma por uma classe menos abastada. E um comportamento considerado violento e repreensível por um grupo pode ser julgado necessário e legítimo para o outro. Então, muitas vezes, né, as pessoas se armam, né, em nome de uma, né, de um discurso de que preciso me proteger, né, atacam o outro. Então, assim, para ele, enquanto grupo, essa atitude dele é uma atitude permissiva, né, enquanto que ao mesmo tempo, né, é uma violência, mas que ela pode ser justificada se for, né, algo que é legitimado por um grupo, em detrimento de um outro. E a sociedade brasileira, né, a despeito aí, né, do seu crescimento econômico nas últimas décadas, ela continua caracterizada por uma grande disparidade social e pela pobreza na maior parte da população, né, porque a gente tem a dicotomia, né, capital e trabalho, a riqueza socialmente produzida, ela não é redistribuída, né. Então, você tem, né, um índice, né, na pirâmide, né, econômica, você tem, assim, né, a base larga, né, para aqueles, né, que são desprovidos, né, ou são atendidos muito parcamente, né, nas suas necessidades básicas, né, enquanto que um pequeno grupo é que realmente detém a riqueza, né, e detém os meios aí para poder realmente, né, consumir nessa conjuntura, né. E esse fator, aliado à histórica, né, a ausência do Estado social, comprometido com as necessidades da população, e, por outro lado, a tradição do Estado autoritário, tem gerado o crescimento da violência criminal, porque é um embate muito grande, né? Se você utiliza, né, um Estado repressor para conter criminalidade, mas ao mesmo tempo não é para conter a criminalidade e a violência da sociedade como um todo, mas é voltado especificamente para conter um determinado grupo que se acha que é o promotor, né, dessa condição de violência e criminalidade, você tem um crescimento da violência criminal, porque você, na verdade, estigmatiza ainda mais um setor, enquanto que não mexe com setores tradicionais, conservadores, vamos dizer assim. E assim, as mortes, né, por causas violentas são as que são de maior incidência no país, e a difusão das armas de fogo, tráfico de drogas, que movimenta economicamente as periferias, né, e que misturam crime organizado e polícia, acabam por propagar o crime e o medo do crime nos espaços públicos. Então, fica difícil até compreender, né, a violência como fenômeno social, estrutural, se você meio que você tem Estado paralelo, você tem aparato repressor, esse aparato repressor ele é destinado a uma determinada, né, classe popular. Então você tem, né, e tem, né, a mídia também, né, que dependendo do alcance que se tem de determinado fato que aconteceu, né, na verdade instaura mais o medo do que o esclarecimento a respeito daquilo.
E aí fica muito no senso comum, pobre sinônimo de promotor de violência e de criminalidade. E aí, muito embora a criminalidade seja socialmente desigual em sua distribuição, né, porque tem, né, periferias, cidades, localidades, né, em que o índice é maior ou menor ou quase inexistente, o crime e o medo do crime são hoje vividos como fatos da vida moderna. E vulgariza-se, portanto, a violência das relações sociais, então tudo é violência, né? Naturaliza-se o crime e propaga-se enquanto solução o apelo à ampliação do sistema punitivo. Então, por exemplo, eu tenho então sociedade, né, que é violenta, que tem um índice grande de criminalidade. Qual que é a solução para isso? Não é uma solução coletiva, não é uma solução do Estado dando respostas satisfatórias através das políticas públicas para essas necessidades básicas. Na verdade, a solução é a sociedade punitiva pelo aparato penal, que então vai querer praticamente a caça, né, de quem está promovendo. E aí que se vem a grande discussão da redução aí, né, da idade para você considerar se a pessoa é imputável ou inimputável. Depois a gente vai discutir isso também, né? E ela vem dizendo, né, que a própria forma de atuação dos órgãos estatais de repressão se confundem com os protagonistas do crime organizado, seja pelo seu efetivo comprometimento com estes e pela corrupção, na qual em grande parte estão envolvidos, ou seja, pelo despreparo operacional que faz com que os métodos utilizados na repressão sejam identificados como violência criminalizada, né? Então você também tem, né, os próprios aparatos, né, estatais de repressão, eles também se confundem com essa reprodução da violência da criminalidade, porque, né, ou a gente, né, vê muito noticiário, né, a questão da corrupção dentro da própria corporação e a forma como é feita, né, essa abordagem que também ela gera, né, a própria abordagem ela é repressiva e ela gera então mais índice de violência ainda. E com a deteriorização das políticas, né, das polícias, né, cria-se uma nova forma de controle social dos excluídos. Os criminalizados estão na mesma faixa social das suas vítimas, porque não é só, né, o pobre, né, indo usurpar o que é da classe mais alta, né, na verdade, assim, o crime ele está ali, né, e a violência, né, ela está ali, né, revertindo, né, praticamente as mesmas faixas, né, sociais, e também os policiais estão nessa mesma faixa social, submetidos a instituições com discurso moralizante para fora, mas corrupta por dentro, porque a própria cúpula também, né, ela se envolve com o crime organizado, e aí como que ela vai reprimir se ela também está, né, até o pescoço, né, envolvida com essa situação. E propaga-se de forma massificada a punição e a repressão como solução para conter a forma de violência específica da criminalidade. O sentimento de necessidade de segurança perde sua legitimidade quando o pensamento social é conduzido para que a segurança seja uma aspiração de um valor em si mesma e não um instrumento que atinja, né, que o homem atinja seus objetivos fundamentais. Segurança tem que ser direito, tá? Isso que ela quis dizer. Segurança tem que ser direito e não um desejo de um grupo que quer se sentir seguro, achando que o outro é o risco para ele. Tá? Esse que é o problema. Então, combater a violência perde sentido quando você deixa de encarar que segurança é um direito fundamental para que você promova uma falsa segurança para deixar só um grupo seguro, porque ele acha que aquele outro é o risco para ela. E aí passa da ideia de que a criminalidade convencional define-se, né, como violência, levando a população a naturalizar outras formas de violência institucionalizada no interior da sociedade, produzindo-se pânico, tal que se faz crer que a única solução é efetivamente o encarceramento ou o sistema penal utilizado em grande escala. Então, né, é também, né, meio que deturpar, né, o que é, então, promoção de segurança. Né, aquilo que eu falei. Né, ela quis dizer que segurança é direito, né, mas que, naturalizada, ela passa a ser um órgão repressor para um grupo, né, em detrimento do outro. E o sucesso, né, do pânico moral em torno da criminalidade provém da cumplicidade estrutural entre o campo político, né, o midiático jornalístico e as instituições penais. Né? E aí o combate ao crime é o grito de políticos, né, preocupados em tranquilizar as classes médias e brancas, assustadas com a insegurança das grandes cidades. Então, assim, né, mídia
ajuda a deturpar o conceito de violência e criminalidade, né? O discurso político também faz, né? Porque é sempre o outro sendo o risco e não a questão estrutural. É como se fosse um iceberg, né? Ela é a pontinha, porque o problema é mais embaixo, né? Maior, né? E que não é mexido. É mexido só no que você vê, na aparência e não na essência do problema, que é estrutural, fenômeno social. E a violência é um assunto predileto da mídia, né, que é um espetáculo, né, que conquista e mantém, né, mercado a partir da fascinação da população, de saber aquele caso que aconteceu, e dependendo, né, não se aborda, né, as causas estruturais. Numa reportagem, por exemplo, muitas vezes não se aborda as causas estruturais do fenômeno, mas sim, né, a repercussão que isso vai dar em termos de mercado, inclusive para vender jornal, né, e não esclarecer propriamente a população a respeito do fenômeno, porque afinal de contas conhecimento é poder, e muitas vezes, né, a mídia ela não quer deixar a população imbuída de conhecimento para que ela faça o raciocínio, né, para que ela faça essa interpretação dos fatos e consiga ver que é algo estrutural. E agrega-se esses dois segmentos os interesses corporativos e econômicos de instituições penais de diferentes países, e todos concordam em ver o crime controlado como uma prioridade nacional, tendo como resultado a tendência a multiplicações de leis repressivas e a perda de garantias individuais e sociais. Bom, nossa primeira aula, então, ela encerra por aqui, tá? E nós vamos voltar no nosso segundo encontro para a gente continuar essa discussão, né? Porque nós temos, né? Vão ser 3 encontros, temos mais 2. E a autora, ela traz, né? Discussões pertinentes a respeito do fenômeno, tá bom? Até a próxima.